Olá, eu me chamo José Tarcísio, sou aluno do IFMT, né, Instituto Federal do Mato Grosso. Estou cursando o curso Tecnólogo de Tecnologia em Sistema para a Internet. Já estou no quinto semestre e nessa disciplina temos o projeto de conclusão de curso. E essa apresentação é um trabalho sobre a dificuldade dos idosos na inclusão digital, bem como especialmente as redes sociais, né? Mais focado para o WhatsApp, que é o que está mais em alta, né? É o aplicativo de mais uso, né, de comunicação. E nós veremos a seguir como tem sido essa dificuldade e abordado alguns trabalhos que outras pessoas já fizeram também, como citado em referência ao final, e como foi que eu me vali desse ponto de vista de outras pessoas que fizeram esse trabalho e como eu procedi então para solucionar esse problema também já visto por outros, enfatizando mais uma vez. E ao decorrer veremos como, perdão, como me sair com esse projeto, com essa com esse trabalho, né? Então, vamos lá. O título é Barreiras Digitais, o desafio dos idosos no uso dos recursos do WhatsApp. Introdução. Com a popularização dos smartphones e aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp, a comunicação tornou-se mais dinâmica e acessível. No entanto, muitos idosos ainda enfrentam dificuldades com fatores que causam essa limitação, tais como medo de errar, falta de familiaridade com a tecnologia, receio de fraudes e dificuldade com interfaces digitais ao lidar com as funcionalidades mais avançadas desses aplicativos. Este artigo busca analisar os principais obstáculos enfrentados pelos usuários da terceira idade ao utilizar ferramentas como o envio de localização, compartilhamento de contatos e arquivos e pagamentos via WhatsApp. Também propõe soluções que podem facilitar a inclusão digital desse grupo social. Segundo a que consta a referência, foi realizado um levantamento pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, onde verificou-se que os idosos somam 15,81% dos brasileiros, dados fornecidos no ano de 2024. Neste artigo serão expostas as dificuldades e as propostas de solução para os problemas identificados. A análise baseia tanto na observação empírica quanto na revisão bibliográfica de estudos sobre inclusão digital e comportamento tecnológico da população idosa, mencionados ao final, respectivamente. Esse artigo está dividido nas seguintes seções: 1. Introdução. 2. Trabalhos relacionados. 3. Referencial teórico e metodologia. 4. Experimentos e resultados. E 5. Conclusão. Palavras-chave: inclusão digital, WhatsApp, idosos, recursos tecnológicos e acessibilidade. Trabalhos relacionados. Pesquisas recentes corroboram esse cenário. Em um estudo mencionado pela referência em questão, foi realizada uma investigação com usuários idosos inseridos em um ambiente supervisionado, voltado à observação de suas práticas com o aplicativo. De acordo com a segunda referência, o estudo teve como objetivo avaliar as percepções de pessoas idosas quanto ao uso do smartphone em atividades de socialização virtual, especialmente no compartilhamento de informações de saúde no contexto do envelhecimento. Constatou-se uma melhoria significante mediante acompanhamento. Referencial teórico: soluções hábeis para dificuldades evitáveis. Principais dificuldades enfrentadas pelos idosos: falta de familiaridade com a tecnologia. Muitos idosos não foram expostos à tecnologia durante a vida profissional e, por isso, possuem um aprendizado mais lento e dependem de ajuda de familiares. Medo de errar: há um receio constante de apertar algo errado, enviar informações para a pessoa errada, apagar tudo ou, ainda que demasiado desconhecido, causar danos irreversíveis no aparelho. Esses são os temores,
Desconfiança em relação à segurança também. O medo de golpes, fraudes e invasão de privacidade é uma barreira significativa, principalmente no uso de recursos como pagamentos e compartilhamento de localização. Consequências da limitação no uso. Restrição ao uso básico do WhatsApp. Impede que os idosos aproveitem plenamente os benefícios da tecnologia, compartilhando suas experiências com quem ama ou contribuindo para acrescentar algo útil para com aqueles que têm consideração. Isso pode gerar dependência de terceiros para tarefas simples, exclusão digital e social, dificuldade em situações de emergência, como o uso de localização, perda de oportunidades de integração com grupos familiares e sociais, como ficando de fora, né, por assim dizer, de um evento em família numa chamada de vídeo online, por exemplo. Lidando com objeções. Senso de autoexclusão. Contudo, ainda pode haver alguns que se sintam na conformidade de não pertencer a grupo algum de convivência social digital, eximindo-se a integração e, consequentemente, se inibindo a possibilidade de novas descobertas, ampliando sua perspectiva de visão de um mundo real amplamente conectado. Consequências emocionais tardias. Advindo desta postura adotada, constata-se que, posteriormente, o mesmo se sinta numa circunstância de espécie de isolamento e rejeição, causada por si próprio, mas que às vezes tende a lançar a culpa sobre os outros, que por sua vez se acham insistindo para que aquele não deixe de fazer parte do time. Metodologia. A metodologia adotada foi explicativa, como uma abordagem qualitativa combinando o levantamento bibliográfico com pesquisa de campo. Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura por meio de obras científicas, artigos acadêmicos, teses e relatórios que tratam da relação entre envelhecimento, tecnologia e exclusão digital. Complementando a base teórica, foram aplicadas entrevistas e questionários semi-estruturados com 15 idosos, com idade entre 65 e 85 anos de idade, residentes em áreas urbanas e rurais. Também foi realizada observação direta das interações dos participantes com o aplicativo WhatsApp, visando compreender os desafios práticos enfrentados durante o uso cotidiano da ferramenta. A coleta de dados ocorreu em ambientes familiares e institucionais, respeitando os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, com o consentimento livre e esclarecido dos participantes. Os dados obtidos foram tratados por meio de análise de conteúdo, buscando identificar categorias temáticas recorrentes que revelassem os fatores limitantes à inclusão digital dessa população. Experimentos e resultados. O objetivo da análise dos dados obtidos por meio das entrevistas e observações é revelar padrões importantes sobre as dificuldades enfrentadas pelos idosos no uso do WhatsApp. A amostra foi composta por 15 participantes com idade entre 65 e 85 anos, sendo 10 mulheres e 5 homens. A maioria reside em áreas urbanas e possui nível de escolaridade até o ensino fundamental. Durante a interação com o aplicativo, observou-se que a maior parte dos idosos apresenta dificuldades relacionadas à leitura das mensagens, seja pelo tamanho da fonte ou pela rapidez com que os conteúdos mudam. Além disso, ícones visuais pouco explicativos e menus com múltiplas funções causam confusão frequente. Em contrapartida, estratégias espontâneas de superação foram identificadas, como o uso de anotações em papel com instruções passo a passo, ou a repetição sistemática de ações até se sentirem seguros. A observação direta também mostrou que muitos idosos conseguem realizar ações básicas, como enviar áudio e visualizar fotos, especialmente quando receberam orientação prévia. Esses achados corroboram com estudos de que destacam a importância do apoio interpessoal e da simplificação das interfaces tecnológicas para a inclusão digital da terceira idade. A insegurança emocional e o receio da exposição a golpes reforçam a necessidade de abordagens que vão além da instrução técnica, contemplando aspectos afetivos e sociais do envelhecimento. Perfil dos participantes e dificuldades encontradas. Dona Maria, de 65 de idade, medo de
Apagar mensagens por engano. Observação. Ela usa caderno para anotar passo a passo. Sr. João, de 80 anos de idade. Dificuldade em ler textos por causa da fonte pequena. Não sabia, a observação, não sabia que era possível aumentar o tamanho das letras. Dona Lúcia, de 66 anos. A dificuldade é confusão com os ícones de envio de áudio, com emoji e foto. A observação, recebe ajuda semanal da neta para revisar mensagens. Sr. Antônio, de 71 anos de idade, esquece o caminho para abrir conversas anteriores. Usa apenas as mensagens recentes recebidas. Dona Rosa, 64 anos, tem vergonha de pedir ajuda aos filhos. Diz que prefere errar sozinha do que incomodar. Sr. Milton, de 73 anos, tem dificuldade para gravar e enviar áudio. A observação, não percebe que precisa manter o botão pressionado. Dona Helena, 69 anos, medo de clicar em links suspeitos. Acredita que qualquer mensagem pode ser golpe. Sr. Pedro, de 67 anos, problemas de visão e coordenação motora. Erra toques na tela e desativa funções sem querer. Dona Eunice, de 72 anos, tem dificuldade para entrar em grupos de família. Diz que tem muita coisa ao mesmo tempo. E se perde. Sr. Mário, 68 anos, receio de escrever errado e ser julgado. Prefere mandar áudio, mas também tem insegurança. Dona Nair, de 81 anos, possui dificuldade para atualizar o aplicativo. Diz que o celular faz tudo sozinho e ela não entende. Sr. Raimundo, de 65 anos, confusão com figurinhas e emojis. Acha que podem ser mal interpretadas. Dona Cida, de 74 anos, problemas com notificações. Não ouve quando chega mensagem. Desliga o som do celular sem perceber ou ativa o modo silencioso. Sr. Francisco, de 70 anos, não consegue abrir vídeos recebidos. Pensa que precisa de internet diferente para vídeos. Dona Teresa, de 63 anos, tem medo de errar e estragar o celular. Evita mexer muito. Usa só para ler mensagens de bom dia. Os dados levantados mostram que a maioria possui medo de errar e insegurança. Em seguida, juntamente com problemas de visão, e depois, dificuldade motora, vergonha de depender dos demais e, por último, confusão com ícones ou interface. Conclusão. A inclusão digital de idosos, especialmente no uso de aplicativos como o WhatsApp, representa um desafio significativo diante das rápidas transformações tecnológicas. Este projeto identificou que fatores como o medo de errar, a falta de familiaridade com as interfaces digitais e a preocupação com a segurança são barreiras comuns enfrentadas por essa população. A análise de estudos anteriores e a proposta de soluções adaptadas demonstram que intervenções simples, como o uso de elementos visuais ampliados, a introdução de tecnologias acessíveis como chatbots e principalmente suporte presencial, podem aumentar significativamente o engajamento e a autonomia dos idosos no ambiente digital. O estudo destaca a importância de políticas públicas e programas educativos voltados à inclusão digital da terceira idade, com foco não apenas na instrução técnica, mas também no acolhimento emocional e social dos idosos nesse processo. É fundamental que tecnologias futuras sejam desenvolvidas com empatia, respeitando os limites e valorizando as potencialidades dessa faixa etária. Incentivar o envelhecimento ativo e conectado é, acima de tudo, promover dignidade, inclusão e participação social. Conclui-se que tais dificuldades não se limitam apenas ao uso do aplicativo em si, mas envolvem também aspectos emocionais, cognitivos e sociais, como o receio de incomodar familiares ao pedir ajuda e o sentimento de inadequação frente à tecnologia. Referências. E esta foi a apresentação. Que todos possamos fazer um bom uso desta informação para contribuir na ajuda e inclusão de idosos no nosso ambiente social, cada vez mais digital e atualizando, né? Então é isso.